NFL, etc. 226, terça-feira, 13 de maio de 2025. Eu sou o Ticas e chegou aquela época da temporada que divide opiniões. Uns adoram e outros odeiam os videozinhos, os supostos vazamentos e tudo que envolve o famoso schedule release, que nada mais é que a divulgação da tabela. Aqui a gente traz no popular, tá? Schedule release, não sei o que. Não. Divulgação da tabela da temporada. Como tudo que envolve a NFL, é mais um pretexto para dominar o noticiário, para fazer do evento um show. Mas antes da gente falar da notícia que mais interessa para nós brasileirinhos aí, e falando em show, ele está de volta. Talvez direto de um show de uma superestrela mundial nas areias de Copacabana, talvez direto do conclave lá no Vaticano, ajudando a escolher o novo papado, talvez somente da Universidade Federal de Juiz de Fora, ou talvez de uma incursão até a profundeza de alguma mente humana por aí. E aí, Magal, bem-vindo de volta. Por onde andastes, meu amigo? Fala, meus amigos do NFL, etc. Ticas, eu tô igual aquele filme que ficou hypado, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, o tempo todo. Tudo isso aí que você falou era verdade. Eu fui no show da Lady Gaga, eu também estive na universidade, porque afinal de contas, né, agora eu tenho que trabalhar lá, então eu também passei por lá. Também tivemos algumas questões internas aqui também no NFL, etc, né, alguns desvios de conduta aí da minha parte também, né, então... isso a gente combinou que não era pra usar na abertura e você já tá desculpa. Combinado novamente. Não aconteceu nada, gente, foi só... Fui no show da Lady Gaga, foi só isso. Fui lá cantar Alejandro de peito aberto, foi só isso. Já vou passar direto pra quem cumpre os combinados, pra quem não fica querendo lavar roupa suja em público aqui nesse podcast. Quem tá sempre na área é ele, nossa voz da experiência, o nosso decano, veterano, e a cada semana que passa o nosso maior Benjamin Button deste podcast. Fala, olha, hype de lançamento da tabela, ou schedule release, se você quiser florear. Você é a favor ou contra? Fala, Ticas, fala galera ligada na NFL, etc. Um beijo pros Flávios aqui, Escolástico e Venâncio, homenageados aqui com o meu Querobel, que chegaram na pole do nosso chat. E realmente esse hype de lançamento de tabela é algo mais recente em relação a eu acompanhar a NFL. A galera veio fazendo eventos, né? E aí fica colocando coisas para poder movimentar a temporada que você não está em campo. E aí começaram a inventar isso. Mas foi legal porque a gente entrou nessa onda, né? O Brasil entrou nessa tabela no ano passado e a gente fica sempre ansioso para saber quem é que vem jogar no Brasil. Eu acho que na temporada passada e nessa, a gente já teve um gostinho diferente. Mas eu sou completamente contra esse hype, sou tradicionalista, né? Você sabe que, como eu sou muito amigo do pauteiro desse podcast, eu sou completamente a favor. Quanto mais historinha, vazamento, vai divulgando um de cada vez aqui pro meu amigo pauteiro, é melhor. Recadinhos da paróquia, vamos lá, começando. Galera que acompanha pelo Instagram, hoje é o penúltimo episódio que vai ter transmissão pelo Instagram, tá? Porque as contas chegam, os aumentos aí do dólar, sabe como é que é, né? Então, penúltimo, semana que vem o último, depois ficaremos exclusivamente no YouTube. Então, o tarifaço do aplicativo. É o tarifaço do aplicativo, exatamente. E como o nosso Apoia-se aí também não tá rendendo e o pessoal não tá querendo tirar o caraminguá do bolso para ajudar a gente, então vamos ficar só no YouTube muito em breve. Mas no episódio de hoje e no próximo ainda estaremos online no Instagram. Falando em contribuição, obviamente você participa deste episódio contribuindo com o nosso Pixetra. Mande sua pergunta, comentário através da chave nfletcpodcast@gmail.com. Será lido aqui imediatamente e você ainda contribui para este projeto. Quer ajudar mais? Você pode e ainda participa do o melhor grupo de NFL no WhatsApp do Brasil, o NFL, etc. Diretoria. R$15 mensais, agora é exclusivamente através do Apoia-se, tá? apoia.se/NFL, etc. O Apoia-se agora aceita Pix, então não tem desculpa. Registra lá, porque, mas eu vou te mandar. Não manda não. Esse aí é só pra galera que já entrou, porque na hora de acertar as contas, meu amigo, é um desespero, é uma dificuldade. Esse controle aí do departamento financeiro também não tá muito bento. Então, vai lá no apoia.se/NFL, etc. Escolha pagamento via Pix e participe do NFL Diretoria, ajudando esse projeto a continuar acontecendo. Continuamos a busca por um novo social media. Então, se conhecer alguém, se você mesmo tiver interesse,
manda um direct pra gente, a gente vai bater um papo, a gente paga, tá? Não é voluntário não, a gente paga. Não é grandes coisas, você vai ver lá o nosso Apoia-se é público, você vai ver e imaginar mais ou menos o quanto a gente pode pagar, mas é uma oportunidade de você estar ainda mais em contato com a NFL e, eventualmente, quem sabe, participar aqui dessa bagunça chamada NFL, etc. Recadinhos dados. Muito obrigado para a galera que já está online, como disse o nosso óleo. Os dois Flávios, o Escolástico e o Venâncio, já estão online. O Astor Ferreira, Arthurito Del Papa, Rodrigo Justo, nosso Judes, Carlos César, o Shark. E vamos trabalhar esquema tradicional, headlines, treta na TL e TD ou Fumble. A gente aqui no NFL Etc. duvidou dessa história, até porque, como confronto de divisão, a gente não imaginou que seria um jogo internacional logo na semana 1. Aí veio o papo de que a transmissão desse ano do jogo a ser realizado no Brasil vai ser do YouTube, gratuita, para o mundo inteiro. Via stream no YouTube, gratuita, não tem mais. Vamos lembrar, no passado foi via Peacock, então só quem assina o stream da NBC lá nos Estados Unidos teve acesso, e aqui na transmissão nossa nacional foi através da Cazé TV. Esse ano o YouTube, como empresa, vai pegar e transmitir para o mundo inteiro na sua plataforma. E aí no domingo vieram as confirmações daqueles reportes que já temos ouvido aí já há algumas semanas, talvez alguns meses, de que o Kansas City Chiefs seria o adversário do Los Angeles Chargers de São Paulo no dia 5 de setembro. Tava tudo marcado para esse anúncio ser feito oficialmente hoje, a data desta gravação, terça-feira, 13 de maio. Mas o Goodell tá de sacanagem com a cara do fã brasileiro e ele adiou o anúncio oficial, bater esse martelo para amanhã, para quarta-feira. Mas eu acho difícil a gente ter uma surpresa, então vamos considerar que você que já está no futuro ouvindo a NFL, etc., você já sabe que a gente acertou o Kansas City Chiefs confirmado para pegar o Los Angeles Chargers no dia 5 de setembro, Neoquímica Arena, em São Paulo, Brasil, semana 1. Qual que é o sentimento de vocês com essa confirmação, com essa notícia? Vocês estão preparados para a guerra de ingressos que agora, além dos fãs de NFL, vai ter os Swifters também aí nessa disputa, e que São Pedrote, São Demarque, São Escolástico nos abençoe, né? Chicas, eu definiria meu sentimento usando já o inglês desnecessário em menos de 10 minutos de episódio. Bittersweet. É doce e amargo ao mesmo tempo. Ele já voltou com o inglês desnecessário, cara. Já. É porque eu tive tempo de fazer mais aulas lá no meu curso online de inglês, né? Mas muito bem. Por que é bittersweet? Por que eu acho que tem um lado bom e um lado ruim? O lado ruim, eu acho, começando pelo lado ruim, é porque a disputa por ingresso eu acho que vai ser muito maior. Primeiro que vamos combinar, é um jogo mais atrativo, né? Ame-o ou odeie-o, mas todo mundo quer ter a oportunidade de ver o Patrick Mahomes jogar ao vivo. Salvo engano, né? Todo mundo. Até quem é crítico dele quer ver ele jogando ao vivo. Para além disso, tem a galera que eu chamo da galera do São Tomé, né? Quem que é a galera do São Tomé? A galera do São Tomé é a galera do eu só acredito vendo. Então a galera que no ano passado, de repente, ficou meio assim, não, o ingresso tá muito caro porque tá muito hypado porque é a primeira vez, acho que vai ser confuso, vai ser ruim para viajar. A galera que ficou com o pé atrás e que não foi, esse ano já viu que a parada funcionou. Porque funcionou, todo mundo elogiou, foi muito maneiro. Teve algumas críticas, obviamente, aí o Wallace provavelmente vai falar sobre a questão da cerveja, que de fato foi um problema grave aí. Mas fora isso, cara, funcionou. Então agora a galera vai no famoso, bom, já que funcionou, esse ano eu vou. E eu acho que ainda vai ter esse pequeno percentual aí dos Swifters. Aí eu já vou avisar essa galera, Swifters, não vale a pena. Você vai pagar o equivalente aí a 4 ou 5 ingressos de um show normal e você não vai ouvir essa menina cantar uma palavra. Você vai, no máximo, assistir ela na janela de um camarote. E sendo que a gente aqui que já está acostumado com ela já sabe, ela não fica lá na frente o tempo todo, não. Ela entra para comer o coffee break que tem lá dentro, para beliscar, para botar coisa no Tupperware, para levar para casa. Então, você nem vai ficar virado o tempo todo. Tá? Então, minha dica para os Swifters, não é o evento para vocês. Tá? O evento para vocês é aglomera na porta do hotel, vai lá para ver onde é que ela tá, aglomera no aeroporto, entendeu? Não compra ingresso para ir pro jogo, não, porque você vai ficar lá 3, 4 horas só de jogo, fora o tempo que você vai ficar antes, e você não vai ver a sua querida, tá? Fica essa dica aí. E, mais uma vez, né, Ticas, vamos ter que contar aí com o imponderável, né? Com a ação do destino, com os nossos guias espirituais,
né, com os movimentos de mercado, né, eu vou fazer a mesma força-tarefa de sempre, né? Como eu sou uma pessoa completamente inconsequente, eu já entrei em contato há meses, em março, eu entrei em contato com o Lelinho Turismo, já para começar a parcelar a minha passagem sem ter ingresso. Então, assim, eu estarei em São Paulo? Eu estarei em São Paulo. Eu terei ingresso? Não sei. Eu poderia assistir o jogo lá de dentro? Não sei. Mas em São Paulo eu estarei, né? Então, pelo menos isso. Espero que, pelo menos dessa vez, mas isso é uma esperança completamente infantil, o site do Ticketmaster funcione um pouco melhor. Porque foi uma putaria o funcionamento do site, de assim, você não conseguia entrar, aí quando você conseguia entrar, quando você clicava lá na cadeirinha, na hora de pagar, ele já desconfigurava todo e mandava você voltar. E assim, né, foram experiências muito diversas, né? Nós três aqui entramos, não conseguimos porra nenhuma. Teve gente que abriu 4, 5 abas, conseguiu comprar 4, 5 ingressos diferentes, com meia, com camarote, com hospital, com... Espero que pelo menos isso aí, alô, DevOps do Ticketmaster, por favor, ajuda mais. Isso que eu ia falar, o apelido do Ticketmaster, o Flávio Escolástico também, e o sobrinho, que é o Ticketzinho Master, ou Ticketmasterzinho, não é à toa, né? Os caras estão aí na área da TI, eles têm os canais aí de onde vem a fibra ótica mais rápido. Não pode ser por acaso, porque no mais a gente vai igual o Fábio Rocha comentou aqui, ó. 5 tablets, 2 notebooks, 4 celulares para tentar comprar. Pois é, ano passado a gente não chegou nesses números, chegou perto e mesmo assim ferro. Não fossem os nossos maravilhosos apoiadores, a gente ficaria na saudade. E esse ano promete ser ainda pior. Então, eu já me coloquei fora dessa, inclusive já tenho compromissos profissionais para a data, para poder não ter arrependimento. Vou ganhar dinheiro ao invés de dar trabalho para os outros e dar desfalque na carteira alheia e na própria. Então, eu contem-me fora dessa, eu posso dar a experiência para vocês da transmissão no YouTube, eu vou estar acompanhando provavelmente à noite, porque estarei envolvido em uma outra cobertura esportiva, e aí eu posso fazer o seguinte, enquanto vocês estão desesperados lá, eu posso narrar esse desespero, posso ao vivo abrir uma live aqui com os nossos apoiadores, nossos queridos apoiadores, e vocês vão me mandando os relatos, e a galera vai falando e comentando aqui, ó. O Escolástico já falou que reservou hotel para dia 5 de setembro, que precisa fazer o curso do Fernando Pedrotti, um abraço para ele, nosso Ticketmaster. O Alexandre Guesserto, que chegou por aqui também, já está dando boa noite, falando que matou o Chiefs lá atrás, em fevereiro, era para ele ter apostado e não conseguiu. Mas calma, que ainda não foi anunciado. Porque eu acho que esses adiamentos de última hora, Ticas, tem aquele dedo da última forcinha que o time vai fazer para não vir aqui. O Chargers já sabia que viria, de qualquer maneira. O Chiefs é que ainda se tem na conta de uma atração muito grande para poder não estar no espectro da América do Sul. E como a última experiência da Dona Taylor aqui pelo Brasil não foi muito lá essas coisas, vamos lembrar que teve uma fatalidade lá no Rio de Janeiro, o show da Taylor Swift. Não sei se ela vem. De novo, Swifters, o rolê de vocês é o hotel do Chiefs para poder ver provavelmente o Travis Kelce. Não sei se verão a própria Taylor Swift, que costuma vir de jatinho no mesmo dia da partida e ir embora logo depois, horas depois. Então, eu não sei se vocês vão vê-la, mas o Travis Kelce eu tenho certeza que um homem daquele tamanho vocês não conseguem perder. Então, o rolê de vocês é hotel. Porta de hotel, tentar ver o Chiefs na saída para algum evento da NFL, e é isso aí. Agora, quem quer ver um jogo de futebol americano de elite, vai conseguir ver mais um, né? A gente viu um grande Green Bay Eagles, que acabamos vendo campeão do Super Bowl em terras brasileiras, e o Chargers em crescimento contra o Kansas City Chiefs em reconstrução, promete um bom embate entre o Mahomes e o Justin Herbert. Vamos torcer para ninguém se machucar até lá, né? Porque tem os treinamentos aí, e treinamento na NFL, você sabe como é que é tão duro e pré-temporada mais ainda do que jogo, mas acho que será um novo grande jogo. Eu já estou na expectativa do Brasil Game no Rio de Janeiro. E para esse aí eu vou montar 2 meses de acampamento, eu não quero nem saber, eu vou dormir naquela aldeia indígena que tem do lado do Maracanã. Falou e Chiefs, dá o alô pro nosso Eduardo Tolentino, que também chegou na área, e o nosso Felipe Bertelli, representante da torcida Philadelphia Eagles no NFL etc. diretoria, dá o seu boa noite, dizendo que pena que esse ano quem ganhar no Brasil não vai ganhar
o Super Bowl. Então ele que é pouco clubista já tá rogando a praga aí pra cima de Chiefs e Chargers. Fabiano Bispo também chegou dizendo partiu São Paulo em setembro. Cara, é o seguinte, por mais que a gente goste das teorias da conspiração e aí toda essa dinâmica que o Goodell também não ajuda, adiando mais um dia o anúncio oficial, eu acho que o fato de ser o primeiro jogo transmitido globalmente através do YouTube, como plataforma mesmo oficial, não por um canal do YouTube, como foi a transmissão do Cazé TV ano passado, para uma região específica. Não. O YouTube, como empresa, vai transmitir esse jogo para o mundo inteiro. E vai ser essa porta de entrada do YouTube como parceiro da NFL também, provavelmente disputando outros jogos aí para frente. Eu acho que isso é a maior sorte do Brasil para poder receber o Chiefs, caso seja confirmado. Vamos fazer esse parêntese, porque ainda falta essa confirmação oficial no momento dessa gravação, mas tudo caminha nesse sentido. Então eu acho que tem a ver com isso, essa sorte do YouTube querer também já chegar com o pé na porta, e a NFL adora. A NFL vai virar e falar assim, ó, o jogo com transmissão no stream de maior audiência da história, e provavelmente vai ser. Você imagina o YouTube transmitindo isso para o mundo inteiro, usando o algoritmo para enfiar isso na cara de quem nunca assistiu uma NFL na vida, e o jogo no Brasil, que já tem essa coisa mais exótica para o americano e para quem não é daqui, e é o Chiefs e é o Mahomes jogando no Brasil. Então, são vários ingredientes que vão fazer que realmente essa transmissão seja recorde, e isso justifica o caso do Chiefs vir para o Brasil jogar na semana 1 e ser também um confronto de divisão. Tudo bem que o mando de casa do Chargers em Los Angeles não é grandes coisas. Geralmente eles já estão acostumados, mesmo no SoFi, a jogar com mais torcida adversária do que a torcida do próprio time. Isso é estatístico, não é uma zoeira contra o Chargers, não é nada disso. É estatístico. Não, o SoFi é do Rams, né? Vamos combinar que quem adotou aquele estádio de coração foi a torcida do Rams, né? Mas o Rams também sofre um pouco com isso. Não no mesmo nível, dependendo do adversário. Mas quando o Rams pega o Cowboys, provavelmente o Rams também tem menos torcida, sabe? Com o Chargers isso ainda é pior, porque como veio de um mercado menor recentemente, San Diego, isso acaba interferindo mais e pesando mais. Mas aí, você compara com o resto da tabela internacional que já foi divulgada. Vamos lá. Vamos ter Vikings e Steelers em Dublin, na Irlanda. Esse jogo até que tá ok. Ainda mais se for um Vikings contra um Steelers com Aaron Rodgers, que a gente ainda não sabe se vai ser, ele já ganha um apelo maior do que se for com um Mason Rudolph. Mas mesmo assim, um Chiefs e Chargers tá melhor. Aí, e Dublin, né, Chicas? Aqui, ó. Ah, não, é. O do Moro também, né? Cachaça pra dentro, né? Não, e tem outro apelo, porque querendo ou não, o nosso jogo no Brasil na sexta-feira da semana 1, ele é um prime time no horário americano. Então, o apelo dele é muito maior. Esse jogo em Dublin, os jogos em Londres e na Alemanha, e na Espanha, que vai ter também. Pra quem tá na costa oeste dos Estados Unidos, por exemplo, ele começa às 6h30 da manhã. 7h30 da manhã. O do café da manhã. Então ele não tem esse apelo, ele não tem essa audiência. E isso contribui também. O apelo é do domingo inteiro de futebol, né, Ticas? Ele começa logo antes da manhã e vai andando até de noite. Vai noite adentro. E é por isso que eu acho que contribui pro jogo do Brasil ser um jogo melhor. O Eagles e Packers do ano passado já foi um jogo melhor do que o resto da tabela internacional, e esse ano promete ser também. Seguindo, o Vikings sai de Dublin já vai para Londres enfrentar o Browns na semana seguinte. Tá? Vai morar na ilha, né? O Vikings vai morar na ilha. Exatamente. Então, começa na semana 4 com o Vikings e Steelers em Dublin. Depois, semana 5, Vikings e Browns em Londres. Na semana 6, tem Broncos e Jets. Então, Chiefs e Chargers ainda tá ganhando. Também em Londres. E para acabar a perna londrina, vem Rams e Jaguars. Jaguars, é. Isso. O jogo tradicional, o Jaguars sempre manda um jogo lá em Londres, né? Aí depois de 2 semanas, lá no dia 9 de novembro, temos o jogo em Berlim. A estreia do schedule internacional em Berlim com Falcons e Colts. Também não é um jogo que atrai tanta atenção. E uma semana depois, estreando a NFL em Madrid, um Commanders e Dolphins. Esse jogo é maneiro. Falar que esse é o melhor jogo depois do Brasil, se for o Chiefs mesmo. Aí tem que ver se o Dolphins vai estar com Zach Wilson ou Tua de titular, porque isso também interfere diretamente na qualidade do jogo. Esse jogo aí da NFL Internacional, o Tua vai jogar mesmo que ele esteja com o cérebro derretido. Em Madrid, é tranquilo esse negócio de cérebro derretido. Você não viu o rapaz perdendo gol na cara do gol contra o Barcelona lá? É isso aí, os cérebros em Madrid estão todos derretidos. Você tem que lembrar que a semana já deve ser semana 9, semana 8 ou semana 9. Então, nessa fase aí, não, até mais, né? 16 de novembro, começou em setembro. Rapaz, isso aí já deve ser semana 11 ou 12.
Nessa fase aí já é aquela fase que o Tua já tá pensando se vai conseguir voltar a jogar na temporada e na vida, tá? Mas vamos torcer pelo melhor, tá? Olha, não tô te agorando, não. Enfim, mesmo com os que a gente pince aqui achando mais interessantes, um Chiefs e Chargers na semana 1, no prime time, estreando aí a tabela internacional no Brasil, ele tem muito mais apelo, né? Então a gente pode agradecer ao YouTube, a Taylor Swift, ao Roger Goodell, porque a gente tá se dando bem nessa aí. O Fábio acha que o Chiefs vai jogar em casa. Eu não sei, porque eu acho que tem o mesmo número de haters e de anti-Chiefs do que de torcedor do Chiefs. Eu acho que vai ser um estádio dividido igual a gente viu lá em loco entre Eagles e Packers. E a outra coisa dos jogos que já foram anunciados, né, o anúncio oficial também é só amanhã às 8 da noite, mas os próprios canais que têm direito de transmissão, eles vão lançando os seus jogos, e com isso a gente já sabe que o Eagles é realmente o queridinho dessa temporada, né? Um time que começou ano passado com o Nick Sirianni no Hot Seat, naquela confusão, depois do ano retrasado, começar com uma campanha 10-1 e sair perdendo seguidamente até ser eliminado nos playoffs. Agora não, agora é a cereja do bolo da NFL, é o Philadelphia Eagles. Então, dos jogos que foram pinçados e anunciados, já tem 4. Obviamente, o kickoff, Eagles e Cowboys, e é natural porque o campeão ele começa a temporada jogando, e aí já decidiram um confronto de divisão logo de cara, e o Cowboys que já tem, indo bem ou indo mal, já tem essa massa aí, tanto de fãs quanto de haters, já estreia contra o Eagles no kickoff, na quinta-feira, dia 4 de setembro. Fora isso, já tem o jogo de Black Friday confirmado com Eagles e Bears, na sexta-feira, pós Ação de Graças. Além disso, tem aí um jogo já confirmado, um Monday Night qualquer, acho que semana 10, que tem o Eagles e Packers. Não sei por que a ESPN decidiu já. Talvez seja porque o Packers está querendo acabar com o tush-push, semana que vem tem reunião. Então, às vezes, vai ser o anti-tush-push contra o pró-tush-push. Às vezes é esse apelo. E no sábado, antes do Natal, tem o Eagles e Commanders também. Então, dos jogos que foram pinçados aí para serem anunciados, já temos 4 Eagles em horário nobre ou horário isolado. E é natural que seja também, porque é um time que, além de ter muita torcida, é quem tá por cima aí, atual campeão, defendendo o título, natural, né? Natural e mais, né? Tem um Chiefs e Broncos também no Natal, que graças a Deus é o jogo da ressaca, a gente não vai precisar ver, porque provavelmente vai ser algo bem difícil de acompanhar o Mahomes contra o Bo Nix, ou reserva do Mahomes como outra reserva do Bo Nix aí no Natal, vai ser, era difícil. Se bem que a gente acompanhou o ano passado o atropelo do Ravens, então não tem problema não, a gente vê qualquer jogo, porque nessa fase da temporada a gente já tá com saudade, né, a gente fica vendo. Eu tava lembrando aqui, rapaz, do Seahawks, que teve o jogo, não sei contra quem que foi, 6-3, eu tô com saudade até desse jogo da temporada passada. Então, acho que nenhum dos jogos anunciados hoje causa espécie, né? Causa muita como é que fala? Rejeição. Acho que agora tudo é tabela, é o pessoal fazendo projeções, ninguém sabe de nada, fica tranquilo que se você tá achando que tá perdido, tá todo mundo perdido também. Calma que a temporada vai chegar, vamos ver os treinos de novo, vamos ver os treinos primeiro. Tem gente já aposentando por aí, né, Tico? Tem. Eu vim até pesquisar aqui, porque eu achava que tinha sido um jogo que tinha um Raiders. Eu acho que era 9-3, mas não achei que não. Depois a gente lembra aí. Bom, o nosso Pablo Bira chega dando o seu buenas, saindo da caverna para se inteirar das novidades. Beijos a todos. Amanhã, durante a corrida, a gente escuta. Já pensou? Correr ouvindo NFL, etc. Sabe, corre mais rápido ou mais devagar, hein? E o Fábio diz que no jogo de abertura os Cowboys vão amassar os Eagles. Só se o Eagles tiver com aquela ressaquinha do Super Bowl, porque complicou, né? Daqui a pouco a gente fala mais do Cowboys, porque tem notícia deles aí. Vamos retomar uma aposentadoria inesperada. Magal não estava aqui, eu e o Oli comentamos na semana passada, e provavelmente alguém da equipe do Derek Carr ouviu ou mostrou para ele, na tradução simultânea ali, rodou uma inteligência artificial com a gente falando inglês para ele entender. E foi provavelmente o que a gente disse aqui no nosso Treta na TL da semana passada, que fez o Derek Carr refletir e tomar uma decisão. Ele anunciou oficialmente a aposentadoria aos 34 anos e depois de 11 temporadas com Raiders e Saints. Basicamente, ao invés de decidir operar o ombro lesionado, passar o ano inteiro na IR, na lista de contundidos aí, e voltar ganhando muito menos e brigando pela titularidade em algum outro time,
ele simplesmente decidiu pendurar as chuteiras e ir curtir os seus 205 milhões de dólares de ganhos totais que ele conquistou durante a carreira. Detalhe, por conta dessa decisão também, e por conta de como estava formatado o seu contrato com o Saints, ele abriu mão de ganhar 30 milhões de dólares também nesse finalzinho de contrato lá em Nova Orleans. Agora, pelo menos, ele vai poder pregar em paz na igreja lá da Parede Preta e não vai ter mais que ficar de mimimi com a imprensa, porque estão falando isso, estão mentindo sobre mim, falando aquilo. Cansou de brincar, saiu do parquinho e pronto. Se foi esse o caso, tá certo, né? A gente tem que dar razão para ele decidir se aposentar, já que ele se mostrou não muito afeito ao que gera de repercussão a vida pessoal de um quarterback tão recentemente, né? Tá certo o Derek Carr, e aliás, mais certo ainda de nos poupar daqueles 5 jogos que ele sempre faz por temporada e depois para. Poupar os torcedores de ter esperança que ele vai virar um quarterback de elite e que nunca vira. Então, te falar que 11 temporadas fez hora extra demais na NFL, seu Derek Carr. Nunca mostrou o desempenho que ele teria que ter para poder ser titular nessa liga, quiçá de 2 times como o Raiders e como o Saints, que tem torcedores apaixonados, inclusive fora de seus lugares. Tudo bem, o Raiders trocou de lugar, saiu de Oakland, foi para Las Vegas e tal, mas o time do Saints, que para suceder o Drew Brees, trazer um jogador como o Derek Carr, realmente ficou pesado demais o fardo para ele. Pois é, cara, eu tô super do lado do Derek Carr nessa daí, cara. Sabe por quê? Tem uma parada que a gente precisa botar a mão na consciência. A gente fica cornetando os caras, comparando, falando que o cara é assim, o cara é assado, como se todo maluco na NFL fosse a elite da elite. Ele é a elite da elite quando eu comparo com todo o cenário do futebol americano, do universitário, etc, etc, etc. Mas dentro do cenário da NFL, você também tem uma distribuição, e agora aí, aulas de estatística, hein? Uma distribuição talvez de uma curva normal, né? Onde você tem uma massa de gente em volta da média, um pouquinho de gente lá na ponta, um pouquinho de gente lá na outra ponta. Então, quando o cara entra na NFL, já vai meter uma derivada aí agora para poder fazer Não, Deus me livre. Não, né? Obrigado. Deus me livre. Mas, assim, quando o cara entra na NFL, ele já passou por um filtro gigante e tal, beleza. Mas, cara, depois que ele entrou na NFL, a maior tendência é que ele vai ser um jogador mediano. Ele não vai ser um Mahomes, ele não vai ser um Lamar Jackson, ele não vai ser um Eli Manning, ele não vai ser nenhum cara de alta elite, assim. Ele vai ser um cara médio. E o que o Derek Carr foi? Um cara médio pra baixo. Deixa eu te corrigir, Magal. Deixa eu discordar rapidinho de você pra você continuar. A tendência é ele não conseguir nem se firmar na NFL, nem conquistar o segundo contrato. Ele chegar e ser mediano e jogar 11 temporadas, ele já tá muito acima da média esperada, e ainda mais para um pique de segunda rodada. Se eu não me engano, ele foi draftado no segundo round. Fez hora extra, de novo. Fez hora extra. Isso sim. Mas assim, a gente precisa considerar que uma carreira como a do Derek Carr, parece, vou até puxar o ponto do Ticas aí. Se a gente olhar para a carreira do Derek Carr, a carreira foi muito bem sucedida, do ponto de vista que o cara conseguiu ficar 11 anos na NFL. Muitos QBs não conseguem. Jogando 5 jogos a cada temporada. Mas o cara ficou. Ficou, tá lá, fez a história, entrou na estatística, acabou, morreu a nota. E, paralelamente, se a gente for olhar para o aspecto de desempenho de jogo, cara, o cenário dele também nunca foi um cenário minimamente fértil para um QB mediano se sobressair. O cara, assim, você ser mediano e tá com um monte de jogador pereba, é difícil. Talvez se ele, né, por uma série de conjunções do destino aí, ele conseguisse ter sido um reserva de um cara muito bom e ficasse ali 4 anos, 5 anos de reserva desse cara, até o ponto em que ele entrasse para jogar, e que ele entrasse para jogar num contexto de zero pressão, né? Tipo, o titular se lesionou. Bota o reserva aí. Amigo, você tá aqui para tapar buraco. O que você fizer tá feito. Seria um outro cenário, né? Mas não, cara, ele já chegou, tapinha nas costas, amigo, você tem que resolver o negócio aqui. E ano após ano sendo cobrado para resolver e tendo que lidar, vamos também lembrar aqui, com um monte de chiliques ao redor dele, né, cara? O Derek Carr jogou com muito jogador chiliquento também. Então, acho que no conjunto da obra foi uma boa carreira, juntou uma grana legal, e essa talvez seja a maior lição. Saiu
Já deu. Fez o pé de meia, juntou uma grana. Amigo, olha pro futuro. Você vai virar agora, depois de 11 anos? Tem algum disjuntor que precisou aí, que agora a coisa vai? Não, vai ser isso aí. Então, cara, baixa a expectativa, faz paz com as suas coisas, vai fazer o que você gosta de fazer, curte, entendeu? Curte, para de ficar se cobrando, para de ficar achando que você tem que ser o pica das galáxias. Curte, cara. Curte e vai ser feliz. Parabéns, Derek Carr. Tamo junto, meu filho. Inclusive, se quiser vir pro Brasil, aproveita agora que você aposentou. Vem cá assistir um jogo, rapaz. Vem pra um camarote aí, ué. Aproveita e traz a família. Se a gente for colocar em perspectiva a carreira dele, ele foi um azarado também, que eu vou te contar, né? Primeiro que ele pegou esse Raiders aí numa fase de... Eu acho que quando ele foi draftado ainda era Foi antes do John Gruden, né? O anterior antes do John Gruden, depois pegou o John Gruden. Aí pegou a saída do John Gruden daquele jeito, que foi meio vazado, um negócio meio que parecia um trabalho meio intencional para tirar o John Gruden da jogada. E aí veio o interino, e aí ele consegue remar e levar o time pro playoff, aí machuca e não consegue jogar o jogo de playoff que ele ajudou o time a classificar. E aí o Henry Hughes vai, bate de carro em Las Vegas e mata uma pessoa e vai preso. E aí ele é o líder do time e tem que dar a satisfação disso. E nesse meio tempo sai de Oakland e vai para Las Vegas e muda totalmente o esquema da franquia. E aí não dá certo e ele vai para o Saints e chega lá também. Dennis Allen, depois Dennis Allen demitido, que já era pós-Sean Payton. Azar ele deu, vamos falar a verdade. Eu acho que ele também não se ajuda, ele tem um jeitão que não angaria muita empatia. Parece que a galera do time gosta dele, parece que é um cara de grupo, mas eu acho que, por algum motivo, tem alguma coisa nele que a gente não consegue comprar. Ele não é... Eu tava ouvindo a live do Bellatini falando da aposentadoria do Carr, e aí alguém comentou, e eu achei aquela comparação clássica, mas que funciona muito com o Carr. Será que ele é o pior quarterback que jogou 11 anos? Ou ele é o melhor quarterback que jogou 11 anos? Porque ele tá sempre nessa tábua da beirada aí. Se eu for botar em número, for colocar aí, pensando em encaixe, em lista, em ranking, ele vai estar sempre ali circulando entre o 18 e o 22. Né? Vai ter sempre alguém que você tem certeza que é pior que ele, e ele nunca vai estar esbarrando nos top 5, top 10 ali da liga. Não foi um cara imprestável. Não foi. Ele foi útil em alguns momentos, principalmente, como sempre lembra o Oli, nas 5, 6 primeiras rodadas de cada temporada. Mas eu acho que por conta do jeitão também, a galera acaba pegando mais pesado do que deveria para um cara que foi titular aí constantemente 11 anos. Eu só posso crer que tinha alguma coisa física também nisso, né, Chicas? Porque se ele começa a temporada bem e o desempenho dele vai caindo a partir de sempre mais ou menos da mesma rodada, então tinha alguma coisa nele mesmo, né? Fisicamente. Às vezes nem é físico, né? Olha, às vezes é uma questão de estudar mesmo mais para quando as defesas começam a trazer mais solução para o seu jogo, você conseguir fazer algo diferente, né? Às vezes não é nem físico. E físico também, porque ele se quebrou, ele se machucou muitas vezes também durante esses 11 anos. Mas para encerrar, abrir mão de 30 milhões, o disse-me-disse com o Saints, toda essa questão da fofoquinha, da lesão quando se apresentou, eu tô sentindo um cheirinho de que essa aposentadoria não vai ser definitiva. Como já vimos em outros casos várias vezes. Uma aposentadoria para facilitar uma saída de algum contrato, trata a lesão. Eu não duvido que em 2026 a gente comece com Derek Carr titular em algum time desesperado aí. Quando chegar lá, a gente vai poder retomar esse papo. Mas hoje, se eu tiver que apostar, eu não ponho a mão no fogo que aos 34 anos recém-completados, o Derek Carr não joga mais nenhum snap na NFL não, tá? A conferir. O Jefferson disse que o Rodgers devia aprender com ele, só que eu já não sei mais aprender o que, né? Aí não, peraí. Tem um que vai pro quarto escuro, outro que vai pregar no púlpito. Ninguém tem nada, não tem nada, ninguém tem nada a aprender com ninguém. Esse pessoal tem que ficar quieto na deles mesmo. Mas se o Derek Carr quiser, o Jay Cutler voltou, o Joe Flacco voltou direto do sofá. Agora, o que me faz acreditar na lesão do ombro é isso. Que você falou dos perrengues, aí o Palteiro botou muito bem. Ele não quis passar um perrengue inteiro de uma temporada inteira para poder tentar voltar na outra. Quem sabe aí ele até faça essa cirurgia. Se ele tiver notícia que ele fez essa cirurgia durante o ano de 2025, provavelmente ele vai estar apto para jogar em 2026. E outra, né, olha, ele faz a cirurgia no tempo dele, ele vai treinar e fazer a reabilitação no tempo dele, não é o tempo do time que está investindo ali
a atenção do corpo médico, do time, na expectativa de repente uma volta, algo nesse sentido. E aí pode ser que quando chegar lá em março de 2026, ele começa a lançar e fala assim, nossa, eu tô me sentindo bem, nem parece que eu operei. Aí vai fazer um teste físico com alguma equipe e vai falar assim, nossa, você tá 100%, você quer jogar? Então a gente vai assinar aqui quanto que você quer ganhar por ano, entendeu? Eu acho que esse cenário, além de não ser improvável, eu tô achando que ele é provável. Eu tô achando que isso aí isso posto, tende a acontecer. Olá, Jacksonville Jaguars. Caramba, já tá agorando o nosso lourão? Porque aí eu acho que essa temporada, se não virar pro Sunshine, já era. Eu acho que vai ser cada um para um lado. Pois é. Mas que eu acho que tá rolando... Tem caroço nesse mundo. Tem alguma coisa a mais além do que só a preguiça de fazer a cirurgia e a reabilitação junto do Saints. Abrindo mão de 30 milhões de dólares. Fica com esse pé atrás aí, porque ele deve se pagar lá na frente. Anderson Ribeiro, boa noite, seus All-Pro. Derek Carr deixou a desejar, né? Em 2016, todo mundo imaginava um quarterback de primeira prateleira. Em 2016 ele ficou aí candidato à corrida pelo MVP. Foi um ano que chegou aos playoffs, mas ele se machucou e não conseguiu jogar, né, o jogo de playoff. Então... vamos lembrar que era onde ele tinha as melhores armas também, né? A Mari Cooper, Josh Jacobs, todo mundo jogando o fino da bola. Galera ali... eu acho que nem era o Jacobs ainda, hein? Eu acho que já ainda era o Marshawn Lynch, não era? Era o Marshawn Lynch? Pode ser, mas assim, porque o Jacobs ele chega nessa transição, né? O 16-17 ou 15-16. O problema do Raiders era o outro lado da bola, né? A defesa do Raiders não segurava ninguém. O Raiders é bagunça. Falando em bagunça, voltando um pouquinho no noticiário, porque a notícia saiu logo que lançamos o nosso episódio da semana passada. O George Pickens agora é recebedor número 2 do Dallas Cowboys. Confirmando que muita gente, inclusive a gente aqui, esperava que o vestiário de Pittsburgh seria pequeno demais para comportar George Pickens e DK Metcalf ao mesmo tempo. É muita diva para pouco espaço lá em Pittsburgh. O Steelers mandou o George Pickens e uma escolha de 6º round em 2027, em troca de uma escolha de 3º round em 2026 e uma de 5º em 2027 do Cowboys. Então, se você colocar na ponta do lápis mesmo de valor, a troca é mais para se livrar e conseguir qualquer piquezinho aí do que, não, estou trocando porque não está dando certo, mas ele vale muito. Não, o valor é ridículo para o que se espera do George Pickens, que até então era o recebedor número 1 lá em Pittsburgh. Será que em algum momento, na hora de assinar e de bater o martelo da trade, o Jerry Jones parou e pensou, cara, o Mike Tomlin não conseguiu dar jeito. Será que o meu técnico estreante, Brian Schottenheimer, vai conseguir? O Mike Tomlin, quando dispensou o Chase Claypool, morreu. Dispensou o Antonio Brown, morreu. Dispensou o Deontay Johnson, morreu. Dispensou outros aí que eu não vou lembrar agora. Aí será que quando ele dispensou o George Pickens vai dar certo? Passou ou não passou pela cabeça do nosso glorioso Jerry Jones, Magal? Cara, tem 2 pontos aí. O primeiro ponto que a gente não pode deixar de lembrar é a agenda secreta de Jerry Jones. Se esse velho tá fazendo isso aí, ele tem informações que a gente não tem. Então, eu chutaria que tem 50% de chance aí de ser uma coisa baseada em informações que só ele tem, ou pode ser também 50% de chance de só um surto do velho. Só isso. O fato para mim é o seguinte, Ticas. Olhando pela perspectiva do George Pickens, isso me parece muito mais aquele conselho de agente, sabe? O agente chama o cara no canto ali e fala assim, irmão, a questão é a seguinte, você está num mercado saturado, que entra moleque novo aí, cheio de potencial todo ano, você não tem um valor muito alto aí de mercado, e você já deu o que tinha que dar nessa franquia aqui. Tem um velho maluco lá em Dallas que gosta de torrar dinheiro. E ele tá te oferecendo uma grana. Se eu fosse você, eu ia para lá. Porque se você for para lá e você não rodar, a culpa vai ficar dividida. Ninguém vai falar que você não rodou só por sua culpa. Lembra que no ano passado o Sid Lamb foi claudicante em vários momentos da temporada. O Sid Lamb. Então assim, uma franquia que consegue fazer o Sid Lamb não jogar direito, em algumas situações, vai fazer o que com o George Pickens da vida? Então tira um pouco da sua culpa aí também. E na pior da pior, você ganha uma grana. Muda de franquia, ganha uma graninha a mais, estende um pouco o seu contrato. Se você jogar mal, não vão botar a culpa toda em você. Se você jogar bem, você aumenta o seu valor de mercado. De repente, daqui a pouco, você é trocado de novo. Então eu acho
que é um movimento muito mais financeiro, de carreira, olhando para o mercado, do que efetivamente uma coisa assim de, não, é porque ele está pensando em montar um ataque e com não sei o quê. Não, amigo, o Cowboys tem uma série de outros problemas. Se essa discussão existe, ela existe lá no patamar do delírio, porque você tem problemas muito mais sérios para você resolver, a começar pela interferência maluca do seu dono e GM em todos os âmbitos do funcionamento da sua organização. Já começa por aí. E é um problema que não vai se resolver. Então, nesse ponto eu vou dar o meu apoio pro George Pickens. É isso aí, meu filho. Olha o banco, vê como é que tá as contas, ouve o seu agente, que é o cara que entende disso aí, e toca seu rumo. Vai lá, tira umas fotos, de repente você fica brother aí do Sid Lamb, quem sabe, né? Assim, nunca tirem o Jerry Jones da NFL, pelo amor de Deus. George Pickens é mais uma aquisição completamente desnecessária e até explosiva para um vestiário que já tem o Sid Lamb ganhando o que ganha. Ou seja, ele sai de um lugar que eles contrataram um para chegar, para disputar com ele, e ele vai chegar em outro lugar para poder disputar com um do Dallas, porque o um é o Sid Lamb. Com uma diva e que tem realmente esse potencial de líder do vestiário chegando, né? Obviamente o Sid Lamb vai querer subir o seu próprio status, né? Vai bater no peito e falar assim, ó, quem manda nesse vestiário sou eu. Ou seja, a disputa entre os dois, o embate, porque o George Pickens não é flor que se cheira, e o Mike Tomlin não deu o jeito dele, já está contratada, a não ser que eles formem uma gangue, os dois com o seu quarterback que volta de lesão. Mas sabe qual que é a diferença entre os dois, Wally? O Sid Lamb, ele pode se aproveitar tanto do fato da defesa ter que dar mais atenção pro George Pickens, porque ele não tinha um segundo recebedor ali. Era marcação dupla nele e deixa o resto se virar na simples ali e dá no que dá. O George Pickens demanda uma atenção maior da defesa. E o Sid Lamb já tá renovado. Agora, o George Pickens, no ano de contrato, sem a renovação garantida, precisando mostrar serviço, começar a ver 11, 12 alvos pro Sid Lamb por jogo, 4, 5 para ele. Aí é que é onde eu acho que mora o perigo. Eu acho que é muito mais do Pickens pro Lamb do que do Lamb pro Pickens. Isso, o rastilho vem de fora para dentro. E aí, nesse meio aí, tem o Dak Prescott, meu querido, que não vai conseguir alimentar os dois. Ele não é esse QB. Ele não é esse cara. A não ser que o George Pickens comece a fazer uma função de slot, alguma coisa secundária no ataque, ele não tem bola, o Dak Prescott não tem bola para poder acertar os dois alvos em profundidade. Ou é o Sid Lamb, ou é o George Pickens. Ele não consegue fazer essa variação. Ele não é esse QB. Se o Dallas tivesse contratado um novo QB de outra forma, de jogar diferente, mas não, vai insistir no mesmo jogo do Dak Prescott. O George Pickens tem que mudar o seu jogo. E aí eu quero ver. Diva do jeito que ele vai continuar querendo as rotas em profundidade, e aí a gente sabe que a construção de confiança já está Dak Prescott e Lamb. No meio da temporada nós vamos ter uma pancadaria legal. Jerry Jones, muito obrigado, o NFL, etc. agradece. Acho que é difícil dar certo para as duas partes? Eu acho que é. Eu acho que é um pouco difícil, sim. Porque precisa do quê? Você falou do Dak Prescott e do estilo dele. Talvez com mais essa lesão que deixou ele fora do resto da temporada no ano passado, um hamstring, não foi nem uma distensão, né? O dele foi uma ruptura do músculo. O músculo soltou do osso. Então imagina a gravidade. E isso 2 anos depois, ele não era nem um hip drop, né? Mas dele, numa corrida, ter a perna quebrada em L do jeito que foi, que fez ele perder a temporada anterior também. Talvez o Dak Prescott, depois desse histórico, ele decida se tornar um pocket passer. Ele vira o cara que vai ficar mais gunslinger, que eles falam, vai virar o pistoleiro ali e vai começar a distribuir bola, sabendo que agora ele não tem só o Sid Lamb para receber. Tem o George Pickens também, ainda tem um Jake Ferguson ali, que não é se jogar fora também não como alvo, se precisar fazer alguma coisa mais curta pelo meio do campo. Então, pode ser que ele tenha que fazer essa transição, agora mais velho, beleza. E a segunda coisa é o George Pickens aceitar realmente o papel de segundo nessa escala como uma nova chance, porque ele viu que lá no Steelers não ia dar. Como estrela, como primeiro, ele estava ouvindo o Mike Tomlin, que não é de criticar ninguém publicamente, falar que ele é uma pedrinha no sapato, que ele tinha que amadurecer
urgente, isso tudo na temporada passada. Depois que o Mike Tomlin criticou ele publicamente a primeira vez, no jogo seguinte, ele chegou 1 hora atrasado no estádio. Esse é o George Pickens. Então talvez a troca, ainda mais por uma terceira, uma quinta, de um ano que vem, um ano pra frente, talvez isso faça ele calçar a sandália da humildade e pensar assim, realmente, eu só tenho uma chance agora. Eu tô no meu 5º ano do contrato de calouro, ou no 4º, né, na verdade. Eu preciso fazer por onde para eu conquistar esse 2º contrato, que é onde se ganha dinheiro de verdade. Se não for dessa vez, não vai ser mais. Então eu preciso ser um cara de grupo, eu preciso aproveitar esses novos ares para me tornar um novo jogador também. Porque se ele continuar com as tretinhas e larga a rota para ficar batendo na face mask do capacete do corner que tá marcando, a gente viu ele fazer isso. O Mike Tomlin reclamava disso, publicamente. Então, precisa disso. Do Dak Prescott ser esse cara que vai voltar diferente e do George Pickens ser esse cara que vai calçar a sandália da humildade. É difícil, mas não é impossível. Isso tudo com um técnico novato. É muito difícil mesmo, né? Aí a gente lembra que ainda tem um Brian Schottenheimer estreando. Mas, vamos ver, quem sabe? Quem sabe não dá certo. A gente já começa a ver logo no kickoff, né? Ah, e só mais um detalhe. Do outro lado da bola, tem o DK Metcalf e agora não tem mais nada, né? Porque aí é Calvin Austin, é agora eu não vou lembrar o nome do calouro que eles draftaram ano passado, jogou acho que só 1 ou 2 jogos, se machucou e ficou fora. Não tem muito pra onde correr, não tem nem quarterback ainda, tudo indica também que o Rodgers tá só esperando sair o calendário, e se for isso eu vou dar parabéns pro Rodgers, tá? Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu vou concordar com o Aaron Rodgers desde 2021. Por quê? Eu vou anunciar minha contratação pro Steelers. Eu tô aqui de boa, eu sou free agent, tô aposentado, teoricamente. E eu vou anunciar. Aí vai a NFL vai jogar aquele monte de jogo em horário nobre de novo, trazer esse holofote pra cima do Steelers? Não, deixa a NFL fechar seu calendário aí. Aí o outro lado da moeda, fecha a tabela NFL, cheio de jogo do Steelers. Rodgers decide aposentar. Aí a gente vai ficar vendo mesmo o Rudolph em horário nobre aí a temporada inteira. Então, se for por isso, eu acho ok. Pode ser outra coisa também, né? Ele não gosta muito de treino voluntário. Lembra que ano passado ele foi pro Egito, lá no meio dos treinos voluntários do Jets. Aí, vou esperar quando estiver chegando perto do training camp, eu vou lá e assino. Qualquer um dos dois motivos, se for isso que ele tá esperando, eu vou dar ok. Tô achando muito difícil ele não assinar lá, mas essa novela ainda vai correr por mais um tempinho. Passadas as notícias que a gente estava devendo, agora a gente pode ir para as fofocas, né? As fofocas de verdade. Bora pro Treta na TL. Nosso Ticketmaster, que já foi louvado aqui várias vezes, já estamos de olho, já chegou aqui dando seu boa noite e aguardando a data para iniciar a compra dos ingressos. Esse homem tem um esquema, tá? Flávio Escolástico também, o Bruno Demarque também, esses caras aí tem a manha. A gente ainda vai pedir para eles lançarem um curso lá na Hotmart pra gente aprender. Já o Unitreb disse que ele gostaria de entender o que a gente está falando, mas ele só fala e entende inglês, infelizmente. Ele é torcedor do Philadelphia Eagles. Quando acabar de sair o episódio, aí dá para colocar a legenda automática e você vai ouvir o melhor podcast, tá, Unitreb, de NFL do mundo. Aí você pode manter aí na audiência com a tradução automática. Agora a inteligência artificial faz até a gente falar inglês, tá? O que a inteligência artificial não faz é o Bengals se comportar. Por quê? Quando eles foram lá e assinaram, depois de todas as tretas, né, e da fama de Mukirana, aí eles foram renovar o Ja'Marr Chase, renovaram o T. Higgins junto, que a gente achou que seria difícil. A gente se iludiu que realmente o Bengals tinha deixado de ser pão duro, Mukirana, e estava agindo pensando em médio e longo prazo, tratando de maneira mais eficiente as suas finanças. A gente estava enganado e parece que o Trey Hendrickson também estava. Parece que ele também apostou que ia dar bom para ele, até agora nada. O defensive end, mais uma vez, tornou pública a sua insatisfação com a não renovação até agora. Só que dessa vez, em vez dele participar do Pat McAfee, ele continuou pela ESPN, mas ele mandou uma notinha para o Adam Schefter. O Adam Schefter, mais uma vez, fazendo seu serviço aí de dar voz ao sem voz dos bastidores da NFL. O diário oficial da ESPN. O diário oficial das fofoquinhas da NFL, né? Aí mandou a notinha lá pro Adam Schefter, do Trey Hendrickson, dizendo que o Bengals ofereceu um valor para renovar antes do draft muito abaixo do que ele esperava. E aí, depois que ele recusou, eles continuaram negociando, veio o draft. E do draft para cá, o Bengals simplesmente não fez mais contato nenhum.
nem com ele, nem com a gente, nem com ninguém. Você não vai querer, não? Então tá. Depois a gente vê o que a gente faz. Vamos lembrar que a gente trouxe aqui, num treta aí prévio, que a dona não, na verdade ela é herdeira, ela é vice-presidente de alguma coisa, mas é herdeira do Bengals. Ela foi lá na reunião de donos e falou que alguma hora o Trey Hendrickson vai ter que aceitar. E alguma hora ele vai ter que sorrir e ele vai ter que topar o que o Bengals está oferecendo. E de lá para cá, sem novidade. Então vamos pensar. Líder de sacks da última temporada. Vocês acham que o Trey Hendrickson está previsto para ganhar esse ano 15,8 milhões de dólares? É óbvio que ele não é o nível do Myles Garrett que vai ganhar 40. Mas vocês acham que ele também está se superestimando um pouco? Você acha que o Bengals ofereceu ali 24, 25 e ele não está querendo, ele quer 35? Ou é só o Bengals que gastou tudo com Joe Burrow, T. Higgins e Ja'Marr Chase, agora não sobrou para o Trey Hendrickson, eles estão muquiranas de novo, voltaram para as origens da pondurice e não vão querer pagar o que o Trey Hendrickson acha que merece? Eu acho que ele merece até, né? E acho que ele gostaria de ganhar o que o Myles Garrett ganha. Porque ele vê aí a galera se valorizando, né? Porque foi isso, né? O Myles Garrett, primeiro renovaram, não sei se foi o Bolsa, não foi o Bolsa não. Renovaram um defensive end e aí depois renovaram o Myles Garrett para ser o mais bem pago da posição. Foi o Crosby, né? O Max Crosby. Isso, o Max Crosby, exatamente. E aí depois renovaram o Myles Garrett para ser o mais bem pago da posição. O Henderson, como líder de sacks da temporada passada, queria pelo menos chegar perto do Crosby, né? Porque o Crosby não teve essa importância, principalmente por conta da temporada pífia do Las Vegas, que o Henderson teve de manter, por exemplo, o time dele como contender até o finalzinho de uma vaga no playoff. Então o Henderson está mais do que certo de querer mais. Agora, que o Bengals, um beijo pro Arthur, gastou dinheiro pra cacete, gastou. Renovar esses 3 caras aí que ele renovou, não sobra mesmo pra defesa. E aí é cobertor curto. Tem cap, tem aqueles contratos mirabolantes também, né, que eles fazem só de fantasia, mas tem um cap. E a tradição do Bengals não é de pagar os caras. Agora, se já tem calouro que não tá assinado tentando fazer holdout, você pode esperar um holdout aí do Henderson, certamente. Era isso que eu ia falar. Só pra completar. A diferença é que o Max Crosby é a cara do Raiders hoje. Ele é o jogador que é a cara da franquia. O Trey Hendrickson, pra ele ser a cara do Bengals, ele ainda tá atrás do Joe Burrow, ele tá atrás do Ja'Marr Chase, ainda tá atrás do T. Higgins e de se bobear de mais gente lá. Mas né? ele tem números pra se defender. E outra. Aí beleza, no sacks ele foi melhor. Só que contra o jogo corrido não se compara. O Max Crosby é infinitamente melhor que o Trey Hendrickson. Além disso, o Max Crosby é 4 anos mais novo. Então, coloca isso tudo no bolo, eu entendo o Bengals não querer pagar a mesma coisa que pagou o Raiders pro Crosby, né? Muita diferença. Agora, quando chega os calouros e você vê que, ao contrário dos outros 31 times, tem alguma cláusula ali que não garante o bônus, o contrato, a assinatura do contrato ali, o salário pro ano em caso de lesão, e todos os outros 31 times têm isso previsto e o Bengals é o único que não tem, aí eu fico do lado do Hendrickson. Eu acho que é mais muquiranice do que ele se superestimando, tá? Meu amigo Hendrickson, tenho algumas notícias para você, e elas não são muito boas, tá? A primeira é que eu concordo com você, meu amigo. E vou dizer mais até, Ticas. Olhando ali nos stats, o Hendrickson tá certo de botar o pé na mesa, assim, cara. Porque olha só, eu dei uma olhada rápida comparando ele com o Max Crosby. Cara, ele ganha do Max Crosby em praticamente todas as estatísticas. Todas. Ele tem mais tackles, ele tem mais sacks que o Crosby, ele tem mais passes defendidos, ele tem mais fumbles forçados, ele inclusive tem mais jogos jogados. Não, sim, e Magal, tá mais disponível. A defesa do Bengals manteve o time no jogo, enquanto o Burrow ia oscilando e tal, eles mantiveram o Bengals como contender. É uma parada impressionante, cara. Eu fiquei muito espantado, assim. As únicas estatísticas que o Crosby, isso de 2024, né? Que o Crosby ganhava do Hendrickson era nas assistências, que o Crosby tinha 17 e o Hendrickson 13, e nos snaps por jogo, que aí o Crosby jogava 64 snaps por jogo e o Hendrickson 49. Só que o Crosby jogou 12 jogos e o Hendrickson jogou 17. Ou seja,
O maluco tava lá o tempo todo. E pelo andar da carruagem, Ticas, eu acho que esse negócio ainda vai feder um pouco mais. Porque esse lance do holdout, por exemplo, o Hendrickson já meio que soltou que ele vai fazer. Né? Tá contratado, né, Magal? Esse holdout já tá assinado. Já tá assinado. E ele ainda falou o seguinte, ele ainda pegou, por isso que eu também peguei pelas stats. Ele pegou pelas stats. Né? Ele falou assim, se eu ficasse aqui com 4 sacks, eles iam querer um corte salarial e algum dinheiro de volta. Não vou me desculpar pelos valores pagos aos defensive ends na NFL. Ou seja, o que basicamente esse maluco tá dizendo é o seguinte, se não tiver um contrato novo, eu não vou jogar. E aí o seguinte, mas o Crosby... Beleza, amigo, vocês não tem o Crosby aqui no Bengals. Joga sem eu aí. Bota nem a molecada que vocês contrataram pro meu lugar tá querendo jogar, pô. Bota aí. Então, por um lado, eu concordo com o Hendrickson. Eu acho que ele tem todos os argumentos para pedir mais grana. Todos. Só que eu acho que ele tá vendido nessa situação porque o Bengals é isso. De onde que vai tirar? O Bengals é isso. E o Bengals é isso, cara. Vão segurar a grana até o último. Cara, eles soltaram a grana, só que pro outro lado cara, da eles bola. Custaram pra pagar a porra do Jamar Chase, cara. Mas a gente tava falando agora mesmo que o Derek Carr teve várias fases de azar durante a carreira, né? Que talvez tenham impedido dele terminar com uma imagem melhor. E o Pedrotti lembra muito bem aqui que o Hendrickson ainda deu o azar de que foi uma turma de draft que estava recheada de defensive end e de edge. Né, de outside linebacker aí, que são os pass rushers que são a especialidade dele. Então, mesmo se ele quisesse testar o mercado, ele, beleza, o Bengals não vai me pagar os 35 que eu tô pedindo, e eles querem me pagar 25. Tem alguém me pagando 30. Não, esse cara já draftou 2 ou 3 aí pra testar, pra ver se salva um, num contrato de calor que vai ser muito mais barato. Então ele ainda deu esse azar, né, olha. Exato. E não, de DT também, tinha muita gente de defesa. Você vê o primeiro round, cara? O primeiro round saiu, se não me engano, 18 jogadores de linha ou de defesa. Então, de linha defensiva, né? Você vê muito o cara draftar OL no primeiro round e tal. Esse ano foi uma quantidade de DT e DE que foi absurda. Ainda tem esse... Mas nenhum deles é garantia, né? O Hendrickson, ele tem os números lá, ele tem histórico, né? Não significa que ele vai fazer o mesmo histórico no próximo ano. Ele já botou, né? Ele já apresentou. Mas ele tem o currículo, né? Pois é, e é difícil também enquadrar. A gente fica sempre na dúvida, e não sei se a gente vai saber, qual que é essa diferença de valores. Quanto que ele tá pedindo, porque a gente não sabe, e quanto que o Bengals está oferecendo. Eu acho que isso ajudaria a gente a tomar um lado. Por enquanto, a gente tem sempre a tendência, até pelo histórico, de tomar o lado do jogador. Né, que é o proletário aí, apesar de ser milionário, é o proletário aí dessa história. E pelo discurso da dona também, né? Aquele negócio, uma hora ele vai ter que assinar, aí vamos... Aí você já começa a juntar o histórico de Pondurice e essa carteirada nela pública, indireta pela imprensa, você vê que é um time que realmente não preza muito por deixar seus meninos felizes. E talvez também a notinha do Adam Schefter, talvez seja uma forma do Trey Hendrickson responder publicamente a essas indiretas. Por quê? O que ele precisa para renovar? O Joe Burrow fazer igual ele fez pro T. Higgins, para não deixar o T. Higgins sair, que ele foi e fez o rolê de entrevista durante o Super Bowl, falando, a minha expectativa é que eu tenho meus 2 alvos. O T. Higgins já comprovou que ele é um cara importante nesse ataque, eu preciso dele para eu ir bem uma temporada. Então, se com isso ele angaria a simpatia do Joe Burrow, que é o cara que tem o domínio aí, né, desse poder entre os jogadores lá no Bengals, talvez isso colabore para que ele tenha esse contrato logo. Agora, tudo indica também que não vai ser nem OTA, nem training camp, isso aí vai ficar para beiradinha da temporada mesmo, né? Só puxando a brasa para minha sardinha aqui, todo assessor de imprensa precisa de um Adam Schefter, tá? Coraçãozinho. É verdade. Carlitos, nosso Carlos Miller chegando tarde, mas há tempo de prestigiar os amigos. Muito obrigado, um beijo para você. Rushin Talag, boa noite, amigos. Quando vão ser as ligas de fantasy? Em breve começaremos a organizar 3 divisões, dá trabalho de organizar, tá, gente? Tivemos algumas saídas aí, então tem que promover, tem que pegar o histórico. São 3 comissários diferentes, né? Então, um abraço pro nosso Vitor Leme, que é o comissário da nossa Série C. Em breve organizaremos, mas é mais pra frente, tá? Vamos dar tempo para quem ainda quiser entrar, ainda pode se cadastrar na apoia.se/NFL, etc., contribuir com R$15 mensais, ajudar este projeto e participar
das nossas maravilhosas ligas de fãs. Em breve, novidades lá no NFL, etc., de diretoria. Para acabar o treta, agora aquela fofoquinha clássica, né? Ela envolve Shador Sanders, ela envolve Tom Brady, é para isso que a gente tá aqui. O nosso arroz com feijão é isso aí. Família NFL, é essa aí. Vamos lembrar que depois de toda a repercussão da queda do Shador Sanders lá no draft, uma das imagens aí, uma troca de mensagens que mais viralizaram, foi a mensagem que o Tom Brady mandou pro Shador Sanders, dizendo que ele tinha que levantar a cabeça, trabalhar duro e não desanimar, que o primeiro dia mesmo é depois do draft, é quando você chega no time, não é onde você é escolhido, e que ele é o exemplo vivo disso, porque ele foi a pick número 199, lá no draft de 2000. E logo na semana seguinte, o Brady participou do Impulsive Podcast, o podcast do Logan Paul. E quando perguntado sobre os motivos que podem ter levado à queda do Sanders no draft, o Brady deu aquela desconversada, fez questão de falar que ele não teve nada a ver com o draft lá do Las Vegas Raiders, que ele é dono minoritário, mas que ele não apita nada nas escolhas dos scouts ali do GM, sendo que, durante todo esse processo pré e durante o draft, o dono Mark Davis disse que, obviamente, o Brady tá lá para isso, como dono minoritário, principalmente avaliação de quarterback. O GM do time, o John Spytek, que foi contratação que teve o dedo dele direto do Tom Brady, também disse que não se avalia nenhum quarterback dentro de Las Vegas sem a opinião do Tom Brady. E o técnico Pete Carroll também fez várias entrevistas dizendo que a opinião do Brady ela é importantíssima nessa avaliação. Então, vamos lá. Se ele acreditasse tanto assim que o Shador tem talento, que ele vai reverter isso, que ele pode chegar, né, e ser um exemplo de draftado lá atrás que se deu bem igual o Brady foi, ele tinha draftado o Shador pro Raiders antes. Vocês concordam com isso? Então, fica parecendo que ele manda essa só para continuar fazendo a média, mandou mensagem pro Shador, tem bom contato com o Dio Sanders, aí publicamente ele vai e manda essa, porque quem junta Lé com Cré, e quem ouve o NFL, etc., junta sempre o Lé com Cré, né, percebe que a cara dele nem queima de falar essa mentira deslavada. É só pra fazer média e não se queimar, ou vocês acham que ele pode não ter interferido mesmo no Raiders não draftar o Shador Sanders? Ô, Ticas, eu acho que a gente vai ter que ter um novo quadro semanal aqui chamado Que Papinho, para escolher assim, o papinho da semana, o papinho mais furado da semana. Meus amigos do NFL, etc., me acompanhem aqui comigo nessa jornada hipotética. Imagina que você é lá dono, GM e tal do Raiders, e você tem o Tom Brady como sócio minoritário. Na descagem rápida, né? Você tem o telefone dele na descagem rápida, e ele te atende. Ele tá ali no fixado do Zap. Os 3 fixados do Zap lá, um deles é o Tom Brady. Você está escolhendo o QB. Aí o Tom Brady não vai apitar. O Tom Brady levanta a mão. Não, eu acho que esse QB... Rapaz, nós estamos decidindo aqui. Deixa eu ver meus analytics aqui. Os analytics são melhores que a sua opinião. Eu tô com o pessoal da Science aqui. Deixa eu consultar o pessoal do Scout. Deixa o cara do Scout falar. Estagiário. Faz aquela assim, desculpa, os sócios minoritários podem falar aqui nessa reunião? Eu achei que não ficou muito claro isso, então acho que vale deixar isso bem claro aqui. Porra, e aí você vê, né, Ticas, agora não tem nada a ver com a minha falta da semana passada. Deixa eu fazer um elogio aqui ao trabalho da imprensa, né? O trabalho do comunicador mais do que da imprensa, né? Que falta que faz um bom assessor, né? Porque você pode falar essa mesma mentira de um jeito muito melhor. Você pode virar e dizer assim, olha, obviamente, pela minha experiência como QB, eu dou os meus insights, mas essa não é uma decisão que eu ou qualquer pessoa tome sozinho. É uma decisão que é baseada numa série de outros fatores. A minha opinião, obviamente, contou, mas não é um elemento central. Tem várias outras coisas que precisam ser consideradas também. Ainda assim, gosto muito do Shador Sanders, acho que vai ser um grande QB. Acabou, filho. Acabou, que papinho, porra, de merda, entendeu? Não, e o que eu achei mais engraçado, né? O Mark Davis falou, o GM falou, o Pete Carroll falou, aí, não fiz não falei não. Então, aí chamou os 3 de mentiroso, né? Então tá bom, cara, tem 3 caras mentindo de uma parada óbvia e você achando que... Olha, Tom Brady, tá difícil, vai ser o cara. climinha gostoso, né, Magal?
Tá essa reunião difícil. deles, assim, mesma sala. Tá difícil, cara. Eu já vou deixar que não existe o quadro, mas eu vou deixar aqui o meu prêmio Que Papinho da Semana pro Tom Brady. Puta que pariu. Não, e assim, obviamente é muito pouco crível, mas vamos lá, de novo. O problema de você estar na mídia o tempo inteiro e ir em podcast o tempo inteiro é isso. Você vai cair em contradição. Por mais coerente que você seja um poço sem hipocrisia, então uma hora você vai se contradizer, cara. Porque nessa profissão você tem segredos e meandros que você tem que funcionar ali como o algodãozinho no meio dos cristais. Você tem que evitar esse embate de qualquer jeito. E aí o problema é assim, você sentou com o Logan Paul lá, meu querido, 2 horas, você vai falar uma merda de qualquer maneira. Você vai se sentir à vontade, por isso, falando... Vai relaxando no sofá, né, olha, e o pessoal vai, né? Falando como assessor de imprensa. Você que tá aí pensando em se enfiar nesse meio dessa lama e dessa profissão, a pior coisa que alguém pode falar para você é: fui convidado para um podcast. Você vai falar primeiro, não. Você vai negar. Primeiro, você vai negar. Segundo, você vai falar assim, não, de novo. E o terceiro, não um podcast que não seja o NFL, etc. Tem que fazer essa ressalva. Eu já ia falar isso aqui, então eu errei. Há 5 anos eu errei, então. Me convidaram e eu falei, vamos. Então, no NFL, etc., você já sabe a intenção. E aí você já vem pra zoeira, já vem de peito aberto. Né? Por exemplo, o Tom Brady, ele não vai ser convidado pro NFL, etc., e vem armado pra cá. Não, ele já vem com o espírito lá de se zoar, de falar que não come tomate mesmo, e é isso aí. Só que o problema é que lá as pessoas vão levar essa declaração aos mínimos detalhes e vão achar a contradição que o pauteiro mesmo achou aqui. Facílimo. Tava todo mundo falando que ele ia ter voz e escolha e ele não escolheu o Shedeur Sanders. Agora, ele podia ter saído por outra gente muito melhor. Assim, olha, foi identificado que o time precisava de outras posições. Nesse momento, não estamos atrás de um quarterback. Mas se fosse minha escolha, o Shedeur estava no topo da lista de quarterback. Acabou, né? Mas não. O cara tem que falar lá. Ainda tem o peso de que quando o Raiders perdia mais um jogo e ficava posicionado bem no primeiro round, vocês lembram? O Shedeur Sanders ia pro Twitter e postava: graças a Deus. Obrigado, Senhor. E mais, né? Assim, esse a gente pode falar. O Shedeur se ofereceu para metade da NFL. Ele usou chuteira do Giants e botou camisa laranja do Bengals e... Autêntico moleque piranho. Ele queria uma vaga. Acabou caindo num lugar que ele não sabe nem se ele vai sobreviver ao tiroteio que vai ser lá em Cleveland. Porque o problema do tiroteio é que ele começa na sala de QB, mas ele só vai terminar no final da temporada. Porque a torcida vai em cima dele se ele for o titular. É impressionante. O Shedeur Sanders vai ser uma das grandes histórias que a gente vai acompanhar. Agora, essa desculpinha aí não dá, né? Pelo amor de Deus. Eu tô com a do Wally. A do Wally é até mais simples do cara perceber a armadilha e desviar ali na hora do que a do Magal. Do Magal ia depender de uma preparação maior aí pra fazer essa. E outra, eu acho que o Tom Brady, como ele tá com a cara o tempo inteiro na mídia agora, vamos lembrar que outro dia ele tava no host da Netflix com todo mundo só fazendo piada de tom duvidoso pra cima dele, e na semana seguinte ninguém tá falando mais disso. Então amanhã já tem lançamento da tabela, então o pessoal comentou 2 dias, acabou, passou, ninguém vai ficar esfregando essa contradição na cara dele. Ele já tava no evento da Fox anunciando, agora não lembro mais qual, acho que foi o da rodada dupla do sábado antes do Natal, que vai ter o Eagles e Commanders, e depois tem um outro jogo que agora eu não lembro qual que é. Ele já tava lá anunciando os jogos, então ele sabe também que ele pode escorregar e vai repercutir um dia, e no dia seguinte ninguém vai falar mais nada. Contradição normal, quem tá sempre na mídia tá falando. E deixa eu só dar um braço a torcer aqui. Desde a queda e de tudo que foi falado pré-draft do Shedeur, até a apresentação dele no Browns, os encontros dele com a mídia, a postura dele, o que ele tá respondendo quando ele é questionado sobre a expectativa, ele tá indo muito bem. E aí é onde vocês falam que faltou o assessor de imprensa dar uma chamada no Brady. Eu acho que tá sobrando assessoria de imprensa pra cima do Shedeur, porque ele tá muito pleno pra quem acabou de passar por essa rebordose inteira na vida, pra ele tá com essa serenidade aí toda por conta dele. Então acho que ele tá muito bem assessorado. Um exemplo
quando perguntaram alguma coisa no sentido aí da queda, ele virou e falou assim, eu não quero provar ninguém errado. Eu quero provar que eu estava certo sobre a minha capacidade de ser um quarterback na NFL. Então você vê que é um negócio que ele falou tão naturalmente que provavelmente tem um assessor ali muito casca grossa, muito macaco velho ajudando o moleque e ele tá indo bem, né? Não se colocou em nenhuma saia justa por enquanto. Vamos ver quando começar o training camp, que é todo dia, 2, 3 vezes por dia, microfone na cara. Mas por enquanto, eu vou dar esse benefício da dúvida pra ele. Ele tá indo bem, viu? Media training tá em dia. Sentou na cadeira de fogo e tomou a porrada. Nosso Pedrotti falou que o Theo quer jogar. Ó, a vaga dele tá garantida, Fernandão. Pode avisar o Theo que ele já está convocado. Não vou falar pra ele estar no grupo, porque o conteúdo ali às vezes não é pra menores ainda, né? Mas a vaguinha dele no nosso Fantasy está garantida. Pode avisar aí, pra ele já começar a dar uma olhadinha nos vídeos, nos mock drafts, contando, obviamente, com o nosso Nando do lado. E ainda tem o Bruno Primo pra quebrar o galho, pra ajudar. O Theozinho já tá convocado. Vai ser mais um membro da nossa Liga de Fantasy, nosso glorioso Theo Pedrotti, tá dentro. E o nosso Daniel Genro, quanto tempo, meu amigo? Perguntou se vai ter encontro em São Paulo esse ano. Ó, encontro a gente não garante, não. Mas pelo menos o enviado especial Luiz Vitorino Magal vai estar lá. O Oli tá complicado e eu ainda não sei. Eu ainda tô em aberto. Vamos ver. O Ticas tem que ajustar as férias deles. Pois é, exatamente. Falta isso. Mas é exatamente como eu já queimei os cartuchos esse ano. Uma das 34 que ele tem durante o ano, e aliás, financiada pelo Apoia-se. Você, por favor, cadastre-se no Apoia-se. Eu já queimei uns 2 cartuchos esse ano, não sei se vai sobrar bala pra gastar essa munição lá em setembro, mas até lá a gente dá um jeitinho. Até lá a gente passa na loja e compra mais um pouquinho. Meus amigos, de fofoca de treta era isso. Vamos agora pra aquele pai bola, pra gente finalizar o nosso TD ou Fumble. Acertou a miserável. A gente já falou dele lá em cima. O técnico estreante do Dallas Cowboys já chegou segurando uma bomba, né? Chamada Dallas Cowboys. Uma bomba de mídia, uma bomba de cobrança, uma bomba chamada de Ed Jones, tudo no colo dele. E o Brian Schottenheimer ainda decidiu dar uma de professor Raimundo. Ele foi e fez um mapa de sala. Ele realocou, primeiro, os armários de cada jogador no vestiário. A posição de cada armário foi ele que escolheu pessoalmente. E as cadeiras, a posição de quem senta onde em cada sala de vídeo, de cada unidade do time, o Brian Schottenheimer fez questão de escolher. Por exemplo, lá no vestiário, ele colocou o Micah Parsons do lado do Dak Prescott, porque, segundo ele, a liderança de um vai alimentar a liderança do outro. Então, head coach calouro já começar implantando o famoso mapa de sala. É TD ou Fumble? Ô, Ticas, é Fumble. Forçar amizade nunca é bom. Eu tenho certeza que o Micah Parsons detesta qualquer coisa que venha de QB. Na vida. Ele pode até amar o Dak Prescott quando ele lança o TD da vitória. Mas se você deixar os dois em campo, o Micah Parsons vai bater no Dak Prescott. Porque é isso que a gente da defesa faz. A gente foi treinado a vida inteira para poder bater nesses caras. E mais, vou revelar um ódio aqui dos treinos do Imperadores. Eu detesto não poder derrubar o QB titular. O QB reserva até que o mudo deixa um pouquinho. Mas o QB titular a gente não pode nem encostar na criança. Isso vai aumentando um ódio na gente que joga na defesa. Vai crescendo um negócio que depois dá uma confusão igual deu com o Josh Allen na temporada, há umas 2 temporadas atrás. Então, meu querido, forçar a amizade nunca é bom. É melhor ele ter observado, deixado alguns grupinhos se formar, e se ele percebesse uma interação negativa, ele ir lá e atuar. Mas antes da temporada começar, acho que é forçar a amizade, então eu vou dar fã. O Wallace tá falando aí, mas ele derrubou o QB, tá? Mas tudo bem. Então, exatamente. Eu acho que é fumble pelo seguinte, Ticas, vou dar uma dica aqui, isso é gerenciamento básico de sala de aula, gente. Você tá chegando na turma agora, você deixa as pessoas no lugar que elas já estão. Depois que você tiver um relacionamento com a turma, você vê quem se comporta, quem não se comporta, aí você faz alterações pontuais. Você não conhece a turma, você tá chegando agora lá, aí tu já chega trocando os outros de lugar, você vai arrumar confusão com todo mundo, tá? E uma última diquinha, no vestiário do futebol americano é o seguinte, amigo, defesa anda com defesa, ataque anda com ataque e a OL é um subgrupo especial que eles só andam entre eles.
É isso. Não tem que sentar misturar, não tem porra nenhuma, tá? É assim que funciona. Tô de fumble também. Eu acho que o cara, estreando aí de head coach, parece que ele fica com aquela vontade de mostrar que ele é o analítico que cobre tudo, até o pequeno detalhe, que ele é o cara que presta atenção em tudo. E aí ele perde tempo se metendo em coisa que não deve e tá deixando, provavelmente, prestar atenção em coisa que vai ser mais importante pro sucesso dele. Então essa coisa do... Aí, Magal, você que gosta do inglês necessário, parece um micromanagement, que os caras têm essa mania, gostou, né? Essa coisa do forçar uma ideia de que presta atenção nos detalhes, quando na verdade ele tá só criando narrativas que às vezes estão desviando do principal, do que interessa de verdade. Então vou dar fumble pro Schottenheimer. Não parece ser um cara mala, por enquanto, não tem nada contra o cara, mas nessa aí de professor Raimundo, quem senta do lado de quem para assistir vídeo, armário do lado, ele já começa com fumble do NFL, etc. Tá? Eu tenho certeza que ele vai ficar muito chateado que ele ganhou um fumble unânime aqui nesse TD Fumble do NFL, etc. Viu? O Magal, o Jefferson Silva tá perguntando se os special teams são excluídos. São. Não, Jefferson, no Brasil, os special teams, o cara é do ataque ou da defesa. Ou da defesa. Invariavelmente. O único cara que não é de nenhum dos dois é o kicker. E esse aí, ele é o lobo solitário. Ele só anda sozinho, treina sozinho, faz tudo sozinho. Completamente piroca da cabeça. Um beijo pro Chagas. Falando em piroca e falando em técnico maluco, um outro lado desse espectro é quem? Nosso glorioso Jim Harbaugh, né? Muito tempo que ele não passava aqui e voltou. Ele disse no Rich Eisen Show que uma vez ele acordou pensando que ele precisa fazer o Justin Herbert ser um Hall da Fama. Então ele estava dormindo, ele acordou e o primeiro pensamento que veio na cabeça dele foi: eu preciso ajudar o Justin Herbert a ser um Hall da Fama. E que para isso provavelmente ele teria que vencer pelo menos 2 Super Bowls. E que isso ajudaria muita gente no time também. Não só como jogador, mas todo mundo que trabalha no Chargers teria uma vantagem muito grande profissional caso ele consiga fazer o time ganhar 2 Super Bowls. E que o Herbert mesmo, naquele esquema dele meio low profile, ele não liga muito para esse tipo de reconhecimento. Então, como head coach, é justamente o de Harbaugh que precisa se preocupar por ele. Técnico nerdola de NFL não conseguir nem dormir em paz, acordar já pensando em serviço. É TD ou fumble? Esse aí é o famoso paciente que some, aí quando ele volta com a loucura nova, assim. Isso é muito comum. Parabéns, Jim Harbaugh, é isso aí, meu filho. É isso aí. Esse eu não vou nem julgar, Ticas, eu vou dar TD, sabe por quê? Porque o que se passa na cabeça desse homem, né? E esse homem já entregou. Então, assim, o maluco que entrega, eu apoio. Então, TD, é isso aí. Fica sem dormir, pensa maluquice, é isso mesmo. Vamos que vamos. Ô, Tico, você que é especialista nos irmãos gêmeos, o Jim é mais novo ou mais velho do que o John? O Jim é mais novo. E parece muito mais velho do que o irmão. É por causa Jeitão, disso. Né? Então, obviamente, é fumble. Esses pensamentos intrusivos estão acabando com a sua vida, Jim Harbaugh. Pelo amor de Deus. Para com isso. Fumble. Eu vou de TD. Se todo head coach da NFL acordasse pensando em dar um Super Bowl, 2 Super Bowls para sua franquia e fazer o seu quarterback um Hall da Fama, o nível geral da NFL seria muito melhor. Então, ele já tem um histórico, como disse o Magal aí, ele já tem, né, algumas estrelinhas aí na farda. Eu vou dar TD pro Jim Harbaugh nem dormir em paz, acordar pensando que o Justin Herbert precisa ganhar 2 Super Bowls e chegar no Hall da Fama. E ele ainda faz o parêntese, que isso ainda vai ajudar não só o resto do time, como os funcionários inteiros da franquia do Chargers. Então, ele pensa no macro, ao contrário do Brian Schottenheimer tá pensando no micro, o Jim Harbaugh tá pensando no macro. TDzaço, como sempre, né, um Harbaugh ganhando TD aqui no meu voto no NFL, etc. Isso tá custando anos de vida dele, coitado. Ah, isso custa com certeza, cara. Enquanto alguns times torcem o nariz por serem obrigados a disputar os jogos internacionais aí mundo afora, o Los Angeles Rams decidiu realizar a perna obrigatória do seu minicamp de junho em Maui, no Havaí, que obviamente não é internacional para quem vive nos Estados Unidos, mas também é longe para dedéu. O time vai aproveitar para participar de campanhas sociais e da divulgação da marca da NFL enquanto estiver lá na ilha, né? Vários programas que o Rams vai promover. Embarcar a tropa de 90 jogadores, mais comissão técnica, mais staff, para treinar 3 dias no Havaí. É TD ou fumble?
Ô, Ticas, só uma curiosidade, uma pérolazinha de conhecimento aqui do NFL, etc. O Havaí é uma invasão. Os Estados Unidos invadiram a ilha e já, inclusive, houve votação para a população se queria ser Havaí ou Estados Unidos. Ser Havaí ganhou e os Estados Unidos não saiu da ilha. Ou seja, é um país estrangeiro, mais uma invasão americana, só para a gente registrar isso. Agora, embarcar 90 caras e levar para um outro lugar para poder dormir, subir montanha... Ah, não, essa é outra coisa. Mas para poder criar esse ambiente de viagem, churrasco, eu não sei se eles fazem churrasco de hambúrguer, tomara que façam de picanha e lá no Havaí eles conheçam coisas diferentes da culinária. Mas criar esse elo é sempre bacana para um esporte que é coletivo. Nas viagens, por exemplo, do Imperadores, a gente sempre criou laços melhores e, obviamente, regados a muita água e Gatorade e água de coco. Acho que é um TDzaço. Eu acho que é TD também, porque, vamos combinar, né? A galera do serviço, da firma, curte quando tem uma viagem com a empresa pagando. Curte. Pede ali um reembolso do almoço, fica no hotelzinho. Então eu gostei. Acho válido. Apoiado. TD. Eu vou de fumble. O cara já passa metade do ano longe de casa. Aí ele fala, bom, pelo menos training camp, eu tô aqui ralando, treinando 3 turnos, vomitando depois de treinar, aquela confusão, mas aí quando acaba eu vou pra minha casa e posso repousar, junto da minha família, menino novo, né, o filhinho que nasceu. Aí não, eles vão entrar no avião, vão fazer uma colônia de férias de treino, porque não tá indo pra passear, se tá indo pra passear uma coisa, não, tá indo lá pra, primeiro, treinar até vomitar, igual eles fazem já normalmente no minicamp quando tá em Los Angeles. Além disso, nos horários livres, em vez de descansar, não. É campanha de divulgação da NFL, vai visitar não sei quem, em vez de estar em casa tranquilo, entendeu? Com sua esposa, seus meninos, entendeu? Que você não vê crescer, que você já fica viajando aí a temporada inteira. Um monte de jogo fora, agora jogo em outro país, que o Rams também vai jogar em outro país. Então, por conta disso, eu vou dar fumble para essa invenção aí, seja de quem for. Deve ser do... como é que chama? Skronk, o dono lá do Rams, ele gosta de inventar uma moda. E tem dinheiro, né? Porque imagina a logística para você embarcar essa galera com equipamento para fazer 3 dias de minicamp no Havaí. Então... O que me espanta é o Ticas, que é o cara que mais viaja, tira férias, ser contra os outros viajar. Ele pode, os outros não podem. E a segunda manchete. Ticas é contra time fazer ações sociais. Relatou que considera uma perda de tempo e que eles deveriam estar treinando nessa hora. Faça com seus funcionários contratados para tal fim. Não vem fazer cortesia com o meu chapéu, não. Fazer hora extra para fazer ação social em nome do time, eu sou contra. Sou contra. Você está só aumentando as horas de trabalho desses caras do staff e dos jogadores aí. Tá? E outra, pensar, só tem mais uma coisa que eu gosto mais do que viajar, que é ficar na minha casa. Então não vem com essa não, tá? Para pensar, Ticas, às vezes o tempo fora de casa, sem os problemas de casa, alivia a cabeça do jogador. Isso é verdade. Mas ele já fica muito tempo fora de casa durante a temporada, tá? Eu tinha feito um TD Fumble especial só pro Magal aqui, eu nem sei se eu vou dar esse direito a ele, porque ele fica me contestando aqui publicamente. E esse TD Fumble nem eu ia opinar, nem o Oli, porque a gente já falou bastante semana passada, era só seu. Como eu não guardo rancor, eu vou fazer, tá? Sua homenagem, você não tava aqui semana passada, para comentar a mendicância aí do Abdul Carter pedindo número e sendo rejeitado pelo Lawrence Taylor, pelo Phil Simms. E ele decidiu qual vai ser o número dele para a temporada, né? Depois de ser tão rejeitado. Já que não é nem o 56 do Lawrence Taylor, nem o 11 do Phil Simms, pela união destes poderes, ele decidiu jogar com a 51. Entendeu, Fumble, Magal? Vai. Porra, esse é um fumble absurdo. Assim, não obstante o cara pedir pra aposentar, ele não tá pedindo pra aposentar de qualquer um, não. O Phil Simms, a gente pode falar que ele é o Eli Manning das antigas. Essa é a importância do Phil Simms pro Giants. E o Lawrence Taylor, meu amigo, loucuras dele à parte agora depois de velho, cara, se você assiste qualquer vídeo do Lawrence Taylor jogando e você não sente vontade de dar na cara de alguém, você tem alguma coisa errada aí no seu funcionamento. Que é impossível. Você vê um vídeo do cara sem vontade de dar na cara de alguém. Então, totalmente errado. Não vamos esquecer que o último que fez isso, balangou beiça um bocado, jogou um futebolzinho honesto, mas não jogou futebol pra estar aposentando a camisa de ninguém, não. Então, vamos baixar essa bolinha aí, tá? Fumblezaço.
Mas o 51 é uma boa ideia, né? Pelo menos ele escolheu certo, né? Sem saber, né? Escolheu certo sem saber, mas escolheu certo. Juntou os dois aí. Tudo. Tá. E ainda na editoria Números, então, essa foi boa, tá? O Jets também é uma zona, né? Tyrande calouro lá do Jets, Mason Taylor. Ele não quis fazer igual o Abdul Carter, se meter em polêmica de número, ficar pedindo pra desaposentar, ficar implorando para jogador aposentado. Ele simplesmente pegou e escolheu logo um número pra Tyrande que era muito improvável dele ter concorrência por ele. Ele escolheu 46. Tyrande de 46. O problema é que a torcida do Jets ficou maluca. A repercussão negativa foi tanta que em 2 dias o time e ele já decidiram mudar para o tradicional número da posição de Tyrande 85. Então, desistir de ser disruptivo com o número da camisa é TD ou fumble? Não, fumble, né? Tinha escolhido 46, que é um número, às vezes, né, muitas vezes associado a fullback, a jogador de proteção, ou então running back. E já vi até Panther jogando com 46. Kicker também, é. Kicker também. Então, ele, tinha criado uma identidade já nova, né? Agora que a NFL liberou todos os números para escolha livre, basicamente. Então, acho que é fumble. Se a torcida do Jets quer mudar alguma coisa, ela muda, sei lá, o GM, o time de cidade, alguma coisa assim. Tem muita coisa do Jets para poder mudar do que além do número do seu Tyrande. Fumble. Gente, eu vou ter que dar fumble também, mas eu vou ser um pouco empático aqui, o torcedor do Jets. É o seguinte, cara. Se o torcedor do Jets não direcionar a energia dele para esse tipo de picuinha inútil, isso vai obrigar ele a pensar na situação total. E aí o cara enlouquece, entendeu? Então é uma estratégia de sobrevivência. Assim. Deixa eu me agarrar numa picuinha que não tem o menor efeito, porque é a camisa do Tyrande calouro, ou seja, foda-se. Porque senão o cara enlouquece. Então eu vou dar fumble, mas com esse pequeno toque de empatia aqui pro torcedor do Jets. Esse eu fiquei muito dividido, tá? Porque se o moleque chega, dá certo, e você vê um Tyrande aí mandando bem e vestindo um 46, cara, ele ia ser histórico, né? Não ia ter outro caso de um Tyrande bom de verdade que vestiu esse número. Então acho que ele deixaria essa marca. Agora, se eu der fumble, eu tô concordando com vocês, né? Então vou dar TD. Vou dar TD porque se eu fui contra número de dígito único para linebacker, número de dígito único para recebedor, eu não posso dar fumble para essa mudança, né? 85, ó, maravilhoso, número clássico de Tyrande, vários Tyrandes aí na história, 85, identificados, chegou, vai ali, Tyrande, ótimo, escolhe aí, do 80 ao 89, é isso aí, acabou, mas não, escolhe 80, 89, Tyrande, toma. Linebacker, vai escolher aí dos 50 aos 59, não fica inventando moda. Aí agora não, agora virou essa bagunça. Tem um time que tem um recebedor com a 11 tomando tackle de um linebacker com a 11. Não, cara, virou bagunça. Tá? Então vou dar TD para ele usar o 85, Tyrande, bonitinho ali. O número do jeito que a gente conheceu a NFL, cada posição com seu número bonitinho, sem bagunça. Tá? TD, pela mudança. Meus amigos, estamos conversados, como sempre, um pouquinho além da nossa expectativa de cumprimento de tempo, mas eu tenho que correr para ver meu Cleveland tentar salvar essa série maldita contra o Indiana Pacers. E vocês, qual que é a boa da semana? Lembrando que semana que vem a gente já chega com o calendário completo, provavelmente um draft etc. dos melhores jogos da temporada na tabela, né? Com a tabela resolvida e também com alguma novidade da reunião de donos. Será que vão banir o Tush Push? Não, Ticas, como eu não curto muito basquete, não invisto meu tempo nisso, então eu estou finalizando o Eternauta, inclusive recomendo, hoje eu vou ver o último episódio, e aproveitando, né, já que a gente falou aqui um pouco do jogo do Brasil, queridos amigos aí, ouvintes, tá? Sejam espertos, sejam inteligentes, se programem com antecedência, não deixe para a última hora. Entendeu? Vamos fazer esse encontro em São Paulo, vamos fazer um encontro em São Paulo, já começa a se programar, já começa ali a ganhar hora extra com o seu chefe, entendeu? Já começa a se organizar, já manda aquele famoso assim na reunião, não estarei disponível aqui no primeiro final de semana de setembro, hein? Mas agora estamos em maio, já tô avisando de uma vez, não me bota em projeto, não me bota em nada não, porque eu vou precisar estar em outro lugar aqui. Já se programe, já vai com antecedência, entendeu? E mesmo que você não consiga ingresso, que é um risco para todo mundo aqui,
Pô, se puder ir pra São Paulo, cara, pô, a gente encontra lá, toma uma, se diverte, pô. Falo aqui com a maior honestidade do mundo. Antes de entrar no estádio, a viagem já tinha valido a pena. Só de ter encontrado com a galera, o esquenta lá na porta do estádio, isso aí tudo de estar ali no meio do vucu-vucu da galera, é tipo o show da Lady Gaga, Ticas. Não dá pra você ver a Lady Gaga ao vivo, mas só de você estar na areia ali no vucu-vucu, você já se diverte, canta de olhinho fechado, punho cerrado e pronto, minha alegria. É isso, um congraçamento completo. Eu vou encerrar essa minha participação com as palavras do agora, hoje, eterno Pepe Mujica. Faça as coisas que alimentam a sua alma. A gente vive fora do trabalho. E antes da gente se despedir em definitivo, um abraço pro mestre Taliati, chegou atrasado, mas chegou, justamente perguntando sobre Eternauta aí, ó. Magal já até respondeu que tá firme nessa aí. E colado comigo, curtindo um basquetinho. Essa época de playoff é época boa pra assistir uma NBA. No mais, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, todo mundo que comentou, todo mundo que nos prestigia. Semana que vem estaremos de volta. Um abraço e valeu! Beijo! Valeu! Valeu.